Bueno, buen día para todos los que no he saludado aún. Vamos a dar inicio a la actividad correspondiente al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Nosotros, ustedes saben, los que son del departamento clínico, del laboratorio clínico del Hospital de Clínicas, que nosotros hemos tenido durante todo este año un curso con contenidos abundantes y diversos, ¿no?, respecto a esta matriz, que es tan, importante desde el punto de vista de la responsabilidad, desde el punto de vista de los diagnósticos, y donde la interpretación juega un rol fundamental. Una vez más vamos a tener al doctor Carlos Sene, que ustedes saben es especialista en laboratorio clínico, que dirige y preside un laboratorio que se llama Seneliquor, que ahí tienen el logo justamente abajo, y es un laboratorio en San Pablo que se especializa específicamente en líquido cefalorraquídeo, con una diversidad de diagnósticos de todas las áreas. Y en este caso, en la charla que vamos a tener nos va a hacer una exposición en la cual vamos a hacer hincapié en un aspecto que es muy importante, que son los diagnósticos que se realizan justamente a partir de la punción. Por ejemplo, como hipertensión endocraniana, los casos de hipotensión, y lo que es la orientación etiológica en base a los valores de la presión intracraniana. Y además de todo, para darle una actualidad al tema, que fue un poco la impronta que tuvimos en estas actividades, darle la actualización correspondiente por los casos de COVID y la experiencia que tienen los colegas o los diferentes temas con respecto a este asunto que hoy nos ocupa a todos. Así que damos comienzo a la actividad del doctor Carlos Sene. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Sene. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à doutora Ana Barindello e ao meu amigo Alayon por o convite para estar com vocês aqui a esta aula, falando sobre a importância diagnóstico da coleção de líquido cefalorraquídeo. Para falarmos em líquido cefalorraquídeo, vamos retornar à história. O conhecimento do líquido dentro do crânio e da coluna vem desde 2500 anos antes de Cristo, no Egito. E vocês estão mirando uma plaqueta cá à direita, vou tentar ler para vocês, mas não consigo de maneira nenhuma. A história também passa por Leonardo da Vinci, que fez a descrição anatômica do líquidos dos sistemas ventriculares, aonde se inicia a produção do líquor. E o estudo do líquor realmente vem de 1890 com Quincke, que fez uma punção de alívio, a medição da pressão de abertura, a concentração de proteínas e os primeiros registros de punção e manometria. Aqui fica um dístico importante para você usar sempre um manômetro para medir a pressão do líquido, porque através desta manometria nós podemos já identificar 15% dos casos neurológicos que estamos buscando ao diagnóstico. As indicações de punção lombar se iniciam desde o recém-nascido até os pacientes mais idosos de 80, 90 anos. Por toda a vida deste paciente, ele pode, em algum momento, passar por uma punção lombar de líquor. O recém-nascido, através das infecções congênitas, a neurosífilis, a neurotoxoplasmose e a septicemia que pode ocorrer nos berçários, a partir de 1 ou 2 dias de vida, nós outros já podemos fazer uma punção e buscar esse diagnóstico, que se torna muito importante o tratamento para a evolução deste recém-nascido. As neuroinfecções ocorrem desde o recém-nascido até os pacientes idosos. As enfermidades metabólicas também podem haver necessidade de punção a partir de 1 ano e até alguns anos de 5, 6, 7, 10 anos para que possamos buscar um diagnóstico metabólico para as diferenças neurológicas. As cefaleias também
Hoje temos que ter consciência que ninhos de 1 ano ou mais podem apresentar cefaleia e é importante uma punção com a manometria. Nunca esquecermos da manometria. E as alterações de pressão intratecal ocorrem desde os ninhos até qualquer idade. As enfermidades desmielinizantes que ocorrem em pessoas a partir de 12, 14 anos, nós temos já uma sequência de doenças desmielinizantes que podem aparecer, à exceção de alguma outra raramente aparecer abaixo desta idade. As infecções neuro-oncológicas ocorrem desde o primeiro ano de vida até o final da vida da pessoa. No primeiro ano é muito comum, nós temos as leucemias e os linfomas, que são as infiltrações do sistema nervoso central e que trazem uma importância fundamental quanto ao prognóstico e o diagnóstico dessas crianças. E mais para o fim da vida, nós temos as demências que nós vamos citar daqui a pouco. E as enfermidades neurovasculares que também aparecem mais no fim das idades. As enfermidades que podem identificar-se mediante a coleta e análise do líquido são os processos infecciosos virais, bactérias, fungos, protozoas e helmintos. As enfermidades inflamatórias são os processos inflamatórios não infecciosos, a enfermidade autoimune do sistema nervoso central, as doenças desmielinizantes e as encefalites autoimunes. Dentro das enfermidades autoimunes sistêmicas, temos o LUIS, o Sjögren, o BC e a vasculite do sistema nervoso central. E as enfermidades autoimunes periféricas, nós temos a síndrome de Guillain-Barré, que aparece em várias idades, e as neuropatias imunomediadas. Dentro dos transtornos cognitivos, nós temos as doenças degenerativas, a enfermidade de Alzheimer, e hoje nós temos biomarcadores de Alzheimer que cada vez tornam mais preciso o diagnóstico desta doença através dos biomarcadores de Alzheimer. Nos transtornos cognitivos, temos as infecciosas, como a sífilis e o HIV. A sífilis, às vezes, em pacientes idosos, pode simular uma enfermidade de Alzheimer e é uma neuroluz tardia. Nós temos também os casos mais raros de prions e o Creutzfeldt-Jakob é uma doença que tem que ser pesquisada e tem procurada quando nós temos uma alteração cognitiva rápida. E as doenças autoimunes, nós temos as encefalites autoimunes e as paraneoplásicas. Muito importante saber que algumas encefalites que nós fazemos diagnóstico vêm de um tumor de ovário. Os receptores que existem nos tumores de ovário em algumas células do sistema nervoso podem ser ativados e com isso nós teremos uma encefalite autoimune causada por um tumor à distância. O TAP-teste também para pacientes idosos que muitas vezes nos procuram com a hipótese de Alzheimer e nós hoje temos tecnologia para fazer a diferenciação entre o Alzheimer e o TAP-teste. As neoplasias, nós temos que falar sobre os tumores primários do sistema nervoso, tanto no diagnóstico como na vigilância. Alguns tumores primários do sistema nervoso, como glioblastoma, astrocitoma, raramente infiltram o espaço subaracnoide. Mas nós temos o meduloblastoma, muito comum em criança, que frequentemente
infiltra o espaço subaracnoide, dando grande sintomatologia e tem que ser tratado através de quimioterapia intratecal também. E as infiltrações meníngeas pelas neoplasias sólidas, como mama, pulmão, intestino e outros órgãos sólidos que dão metástases para as meninges. E as neoplasias hematológicas, as mais comuns, que são as leucemias e os linfomas. Hoje, muito importante que nós, através do líquor, mesmo a paciente tendo só um leucócito, através da imunofenotipagem, nós podemos definir que essa paciente está com infiltração meningea da leucemia ou do linfoma. A mudança da pressão intracraniana, podemos ter a hipertensão intracranial, que pode ser a idiopática ou a secundária. E temos a hipotensão do líquido cefalorraquiano, que pode ser espontânea ou através de uma fístula. Os locais de coleção, os sítios de coleção, são a ventricular, que usamos na ventriculite, realizadas por neurocirurgiões. Colocamos uma câmara, aqui não dá para ver, uma câmara chamada câmara de Omaia. Através dela, podemos aspirar o líquor para ser examinado, e é um sítio importante para que a gente possa injetar as quimioterapias intratecais, principalmente nas leucemias e nos linfomas. Este líquor é extraído de um catéter de derivação externo, é uma câmarazinha onde a gente faz essa aplicação. A punção lombar é a grande maioria de indicações para a recoleta. A suboccipital cisternal não recomendado neste momento porque tem complicações complexas e se deve ser realizados por médicos com bastante expertise e treinamento nesta via para a coleta do líquor. A coleta lombar tem que haver restringir a movimentação das crianças, pode ser feito deitado ou sentado. Nós sempre funcionamos abaixo de L3, L4, L5, porque algumas crianças têm um alongamento da medula que chega a essa região lombar. Então, muito cuidado na punção destas crianças, né? As contraindicações são hoje importantes. Nós temos pacientes que apresentam lesões supratentoriais expansivas com risco de herniação supratentorial. E também temos, isso aqui não sei, e temos também as compressões de medula, que quando aspirado esse líquido pode desabar esta posição da medula e nós temos complexidades para membros inferiores. E a infecção no lugar da punção também não pode ser realizada. Os riscos de hemorragia, as discrasias sanguíneas, o uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários são indicações bastante importantes. Realizamos um trabalho que publicamos internacionalmente, que quais eram os anticoagulantes e os antiagregantes que nós poderíamos funcionar sem nenhum prejuízo para o paciente. E existem anticoagulantes que nós temos que aguardar 5 dias para poder fazer esta punção. Então, tenham muito cuidado e muita atenção em pacientes que estão anticoagulados ou que têm plaquetas baixas. Nós outros costumamos só funcionar criança com plaquetas acima de 50.000.
O diagnóstico através da manometria pode nos dar o diagnóstico da hipertensão ou da hipotensão e a aparência e cor do líquor através do TAP teste que nós vamos demonstrar a seguir. O volume a ser coletado pelo grupo etário, o recém-nascido prematuro, nós podemos coletar 3 ml, ao prematuro e ao fontanela aberta, ao término da prematuridade, a fontanela aberta, podemos coletar até 6 ml. As crianças de 6 a 10 ml, os adultos maior do que 10 ml, o pseudotumor cerebral até 30 ml e na hidrocefalia de pressão normal, entre 30 e 50 ml de líquor podem ser coletados. O pseudotumor cerebral é uma hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor cerebral. Tem uma prevalência de 2 em 100 mil casos, menores que 50 anos, e fatores de risco, mulheres, obesidade e aumento de peso recente. Este é um gráfico que mostra todo o processo de um pseudotumor. Em geral, mulheres jovens, obesas, que vão desenvolver todo esse circuito para haver uma hipertensão. O pseudotumor cerebral secundário ou hipertensão idiopática são devido à normalidade das veias cerebrais, a trombose venosa cerebral, medicamentos como hormônio de crescimento, esteroides, anabólicos e interrupção de córticos terapias, e a hipervitaminose A. Os antibióticos como tetraciclina e ácido nalidíxico também são importantes ser pensados quando se tem frente a um tumor, a um pseudotumor cerebral. E as endocrinopatias, Addison, hipoparatiroidismo. Outras enfermidades sistêmicas também podem levar ao pseudotumor, que é uma anemia severa, o lúpus, o BC e a uremia. Os sintomas do pseudotumor cerebral são dor de cabeça, entre 84% e 92% dos pacientes, perda visual transitória, tinus pulsátil, dor retrobulbar, diplopia e perda de visão em 26 a 32 dos casos. A hipertensão do líquido no pseudotumor pode comprimir os nervos da visão e esta compressão pode levar o paciente a uma cegueira. Então, é importante um diagnóstico recente e um diagnóstico com acompanhamento desse paciente. Os critérios diagnósticos são papiledema, paralisia dos nervos abducentes, o exame neurológico é normal, exceto pelo papiledema e a paralisia dos nervos abducentes, a ausência de lesões do parênquima cerebral, a composição normal do líquor quanto à citologia e a bioquímica, e o aumento da pressão intracraniana maior que 25 centímetros de água em adultos e 28 centímetros de água em ninhos. A hipotensão do líquido cefalorraquídeo, nem sempre espontânea, pode ser pós-traumática. A pressão de abertura do líquor menor que 6 centímetros de água não sempre prevalece. Não sempre, nem sempre. A prevalência é de um paciente para 50 mil, provavelmente subestimado, mas frequente no gênero feminino
na quarta e quinta décadas de vida. Temos que lembrar que a hipotensão e a hipertensão dão sinais clínicos neurológicos muito parecidos. A manometria vai ser importante para diferenciar de uma hipertensão ou de uma hipotensão. Enfermidades do tecido conectivo, como a síndrome de Marfan, doença de Ehlers-Danlos tipo 2, a enfermidade renal autossômica dominante, a hipermobilidade articular, o desprendimento de retina recente, aneurisma, dissecção arterial, traumas após cirurgia de coluna, trauma mínimo e enfermidades da coluna como hérnia de disco calcificado, osteofitos e fístulas nervosas. A hipotensão do líquido cefalorraquídeo, os sintomas são dolor de cabeça ortostático. Paciente deitado se sente bem, quando o paciente se levanta, a dor de cabeça é bastante importante. E piora ao longo do dia se não for tratado. Piora com a manobra de Valsalva. Outros sintomas são desfoque visual, transtornos de movimento e a galactorreia. A hipotensão do líquor, ainda, demonstração de fístula do líquido por neuroimagem. Os câmbios, as alterações de ressonância mostrando hipertensão meníngea. A redução da pressão de abertura do líquido e a melhoria dos sintomas depois do blood PET. Nós vamos falar o que é isso. Aqui nós temos a leucemia, as meninges mostrando compatíveis com o processo, e aqui nós vemos o cerebelo já acompanhando toda a cisterna magna. Então, são demonstrações importantes da hipotensão licórica. Para diagnóstico, nós usamos a cisternocintilografia, que é a injeção de radioisótopos através do líquor, e vai nos mostrar aonde está esse pertuito que está causando a hipotensão licórica. Neste outro caso, nós vemos que o remédio injetado, o radiofármaco, atingiu também as veias e artérias do rim. Nesta ressonância aparece a lesão da raiz nervosa aqui, mostrando onde se encontra o perfil. Voltando ao exame do líquor, a aparência e a cor, o líquor deve ser límpido, incolor. Quando é recém-nascido, esse líquor pode ser levemente xantocrômico, isso é devido à barreira hematolicórica e hematoencefálica não estejam totalmente fechadas. Se ele tiver opalescente a uma meningite viral, ele pode ser purulento e é uma meningite bacteriana. Entre o líquido límpido e acharmos um líquido totalmente límpido e xantocrômico, isto pode significar um AVC anterior ou um bloqueio do canal raquiano, porque neste caso há uma passagem de grande quantidade de proteínas para o líquido e eles trazem a bilirrubina que vai dar esta cor amarelada. As hemorragias podem ter vários graus e aqui nós temos uma eritrocromia que foi de uma hemorragia recente. Aparência e cor do líquor. Em paciente normal, ela é clara e incolor, não desprezando o recém-nascido, que pode ter um pouquinho de xantocromia. As meningites virais são opalescentes, as meningites bacterianas são turvas ou purulentas, a meningite tuberculose é turva, a meningite fúngica é claro ou túrbio,
e o líquor pode ser hemorrágico ou xantocrômico. As causas do líquor hemorrágico. A primeira delas é a hemorragia meningea. A segunda são as trombose venosa cerebral. A terceira é o AVC hemorrágico. A quarta é a síndrome de vasoconstrição cerebral reversível ou vasculite do sistema nervoso. E a quinta é a encefalite herpética na fase necrohemorrágica. E coleção traumática de líquor também pode estar hemorrágico. Como fazemos a diferenciação entre um acidente de uma hemorragia subaracnoide? Os leucócitos têm que ser ajustados, porque cada 1000 glóbulos que caem no líquor, ele carrega um leucócito com essas 1000 glóbulos, e mais 1 miligrama por decilitro de proteína. Então, se nós tivermos aqui 50.000 glóbulos vermelhos caído no sangue por acidente de punção, nós vamos ter aqui 51 leucócitos, porque cada 1000 nos traz um leucócito para dentro do líquido, e podemos ter também um aumento de 50 miligramas de proteína aqui nesse líquido, por a proteína ter vindo junto com o sangue. A característica dos glóbulos roxos são intactos, diferente de quando há uma hemorragia, que esses glóbulos roxos estão degenerando. A centrifugação imediata do líquido, ele fica transparente e incolor quando há um acidente de punção. Se ele ficar com qualquer cor, significa que houve uma hemorragia prévia, uma hemorragia subaracnoide ou um AVCH. A hidrocefalia de pressão normal, a HPN, ocorre principalmente com alteração da marcha, deterioração cognitiva e incontinência urinária. A hidrocefalia de pressão normal representa entre 0,5% e 10% dos casos de demência. A tríade da sintomática se identifica em 50% dos pacientes, mas 95% dos pacientes apresentam somente uma alteração na marcha. Então, a marcha é o maior dos sintomas que podem nos levar a pensar numa hidrocefalia de pressão normal. A fisiopatologia corresponde à alteração da dinâmica do líquor, com maior resistência ao fluxo do líquor e alteração da capacidade de reabsorção. Nós temos vários pacientes que são nos encaminhados com hipótese de doença de Alzheimer, e quando chega a nós com história e com verificação da pressão do líquido, nós vamos ter a certeza que se trata de uma hipertensão, uma hidrocefalia de pressão normal. E o diagnóstico da hidrocefalia de pressão normal se realiza mediante os seguintes parâmetros: a história e evolução neurológica completa, com identificação de ao menos 2 dos seguintes sintomas: alteração da marcha, apraxia, deterioração cognitiva, por exemplo, memória e funções executivas, incontinência urinal e fecal. A neuroimagem é compatível pela ressonância magnética e o protocolo do TAP-teste é, então, identificado para tentar fazer realmente o diferencial de hidrocefalia e de Alzheimer. Neste protocolo de TAP-teste, no primeiro dia fazemos uma evaluação neuropsicológica,
memória, atenções, função de exercícios e velocidade do procedimento. No segundo dia, evolução da marcha, espaço plano, iluminado, 18 metros de tamanho, registrado em software de análise da marcha. A punção de líquor até 40 ml, nós aguardamos 2 horas e vamos reavaliar o neuropsicológico e a marcha desse paciente. Uma alegria para nós é que esses pacientes chegam em cadeira de rodas e depois de realizado esse TAP test, esses pacientes saem do laboratório andando, acompanhado, mas andando. Então, é muito importante a gente ter um protocolo desse de TAP test, que nós faremos diagnósticos aí diferenciais bastante importantes. A coleta terapêutica do líquido cefalorraquiano serve também para a infusão de quimioterapia nos pacientes com neoplasias no sistema nervoso, como as leucemias e os linfomas. Nós fazemos quimioterapia. Hoje, nas leucemias linfóide agudas, nós fazemos até 18 infiltrações através de quimioterapia pelo líquido cefalorraquiano. E a infusão de imunobiológicos, por exemplo, do Spinraza. Hoje, muito badalado, desculpe pela palavra, mas está muito em moda, famílias recorrerem à judicialização para uso dessa droga, que cada injeção custa em torno de R$60 mil, ou seja, $5.000. E o Blood PET? O Blood PET serve para a gente quando um paciente tem hipotensão licórica e ele teve uma punção anterior, nós fazemos uma coleta de 20 ml de sangue desse paciente e injetamos no local onde está extravasando líquido. Aqui se forma um hematoma e depois de 2 a 3 horas esse paciente já está se sentindo normal. E a SARS-CoV-2, manifestações neurológicas. A frequência é de 36% na fase aguda ter alguma manifestação neurológica. As menos graves são cefaleia, anosmia, mialgia com aumento de CPK e fadiga. As graves são encefalopatia, encefalites, AVC hemorrágico, encefalomielites pós-infecciosas e a síndrome de Guillain-Barré. E as posteriores ao tratamento, anosmia, dificuldades motoras e cognitivas também. O mecanismo fisiopatológico é o neurotropismo viral via olfativa com os receptores ACE2. E as alterações no câmbio da barreira hematoencefálica. É mais comum nós acharmos o vírus dentro do parenquimatoso, dentro do cérebro, do que no líquido cefalorraquiano. Os mecanismos indiretos de sofrimento parenquimatoso são a hipóxia, os mediadores inflamatórios, as convulsões e os efeitos medicamentosos. Aqui nós falamos sempre na famosa cascata de interleucina, que levam a estado de hipercoagulação e de desmielinização. Alguns casos de publicação, nós temos um caso de um paciente publicado na China em 2020, em Xi'an, que ele tinha um PCR positivo em orofaringe e em líquor, e ele apresentava uma encefalite. Um outro caso que tinha PCR negativo em orofaringe e positivo no líquor.
e o líquor apresentava 12 leucócitos, mostrando que era um processo inflamatório, e foi identificada uma lesão no hipocampo desse paciente. O terceiro caso, uma forma severa e a morte, e o tecido cerebral, com numerosos coronavírus em toda a sua economia. O Covid-19 associado à encefalomielite aguda, o Aden, a doença de Aden também tem um relatório de um paciente desse. Dentro das manifestações neurológicas, a confusão mental e a sonolência, nas encefalopatias o líquor é normal. Nas encefalites o líquor é normal ou ligeiro aumento da taxa de proteína. Na encefalopatia, o PCR no líquor é negativo, na encefalite é positivo. E a ressonância na encefalopatia é normal, e as encefalites, a gente observa focais, lesões focais. Não é? Aqui o primeiro caso de Guillain-Barré, descrito em Zhang pelo Lancet em 2020, um paciente de 62 anos com debilidade de membros inferiores, com líquor apresentando uma proteína de 120 miligramas por decilitro. Essa é a famosa dissociação proteíno-citológica que ocorre na síndrome de Guillain-Barré. E este caso foi confirmado por eletroneuromiografia. Uma síndrome de Guillain-Barré também, que apareceram, quando apareceram os sintomas neurológicos. Um caso com 7 dias, o paciente tinha uma proteína de 101 miligramas e um PCR negativo. Um outro paciente com 10 dias de história tinha uma proteína de 123 miligramas e um PCR negativo. E um outro paciente com 10 dias de história tinha uma proteína de 193 miligramas e um PCR negativo. Então, nós vemos que aqui há uma dissociação proteína citológica muito importante, que é o diagnóstico que nós fazemos através da síndrome de Guillain-Barré. Um outro paciente com 5 dias de história de síndrome de Guillain-Barré, uma proteína normal e um PCR negativo. E um outro paciente com 7 dias de síndrome de Guillain-Barré, uma proteína normal e um PCR negativo. Nós vamos precisar de mais volume, mais estatísticas para poder confirmar todos esses diagnósticos. Então, as manifestações neurológicas após pacientes que tiveram manifestações laboratoriais na Unicamp, em 67 dos pacientes recuperados de Covid-19, sem necessidade de internação, só com hospitalização, sem intubação, apresenta alguns sintomas neurológicos meses depois da recuperação. A fadiga crônica aparece em 30% dos casos, a queda de memória em 25% do caso, as anosmia em 20%, a dor de cabeça persistente em 15% e a ageusia em 10% dos casos. Este é um reporte de um caso que nós tivemos, o CENE, o Hospital São Luís e o Instituto de Medicina Tropical, uma paciente de 42 anos, com uma consulta neurológica em 31 de 3 de 2020, com parestesias de membro superior, afetando posteriormente o tronco e a face, e uma lesão isolada em C3 e C7 e um líquor normal, incluindo o índice de GG
e a busca de bandas oligoclonais que foi negativa. Durante a investigação, teve um sintoma respiratório e foi investigada por Covid-19, FTC-PCR no líquido, que foi positivo. Foi o primeiro caso, logo no início desta pandemia, que nós tivemos um líquor positivo. Como ela tinha o PCR negativo, nós ficamos preocupados com essa positividade desse líquido e fizemos o sequenciamento desse vírus, que deu 99,97% de homologia, dizendo que realmente era um vírus do Covid-19. E é muito comum relatos de pacientes que tiveram doenças desmielinizantes que já estiveram infectados por outro tipo de Covid algum tempo atrás. Este foi o trabalho, foi o primeiro caso sequenciado em líquido de paciente com suspeita de doença desmielinizante. Esse trabalho nosso foi apresentado e foi muito bem recebido. Atualmente, nós estamos fazendo uma nova pesquisa, essa de 13 pacientes aqui, mostrando as anormalidades que nós identificamos em pacientes e com as alterações licóricas que houveram, né? Então, esses pacientes com dor de cabeça e suspeita de meningite, com essa idade média aqui, o gênero masculino, feminino, essa relação, cognitivamente anormalidade nenhuma, o número de leucócitos normal, a proteína aumentada, o lactato normal, a glicose normal. Quando o paciente teve uma encefalopatia, nós tivemos já pacientes com uma idade um pouco superior, nós tivemos uma presença de líquor inflamatório, com aumento da taxa de proteína, com lactato atingindo o máximo da normalidade, com glicose normal, então mostrando que nos casos de encefalite, de encefalopatia, existe um comprometimento licórico maior do que os pacientes que tiveram só dor de cabeça e suspeita de meningite. Então, nós achamos uma significante diferença de proporção entre pacientes com anormalidades cognitivas e os grupos de encefalopatia e encefalite. Precisamos aumentar esse estudo para que a gente possa ter uma conclusão mais precisa disso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, a paciência de vocês. Muito obrigado, doutora Ana Barindello, e muito obrigado, doutora Layon. Foi um prazer estar aqui com vocês e vou estar na apresentação à disposição para tirarmos algumas dúvidas que vocês sentirem. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Bueno, como habrán visto, tuvimos la presencia del doctor Sene, que hablaba cosas, generalidades que nos habían quedado pendientes, sobre todo hipertensión y hipotensión diagnosticadas, ¿no?, a partir de maniobras. Cuando empezó el curso de líquido cefalorraquídeo en el Departamento de Laboratorio Clínico, habíamos comentado que la idea era un poco incorporar determinadas herramientas diagnósticas. La realidad es que no hay una práctica demasiado consistente en lo que es la medición de la presión, ¿no?, de apertura, digamos, y en ese ánimo de mejorar la respuesta diagnóstica, ¿no?, y lo que era la respuesta al laboratorio clínico, una de las cosas que se implementaron es justamente la incorporación de materiales preanalíticos para poder hacer las punciones y las tomas al vacío, ¿sí?, con una jeringa, o sea, que está incorporada, digamos, como si fuese un sistema de Vacutainer, eliminar todo lo que era la manipulación de los materiales, ¿no?, y a veces la falta de garantías que tenemos con
los frascos y los contenedores que nos vienen, por una parte, y además de todo incorporar manómetros para justamente hacer todos estos diagnósticos que nos estamos perdiendo cuando no tenemos el valor de la presión de apertura fundamentalmente, ¿no? Evidentemente también dentro del expertise que estamos intentando crear es hacer una policlínica de punciones de líquido cefalorraquídeo, que va a ser una policlínica compartida con el área de neurología y quizás con el área también de la medicina de emergencia, porque nos parece que la formación del especialista en laboratorio clínico tiene que estar incorporada a esta herramienta también, como puede ser en otras tomas de muestras, ¿verdad? No como una obligatoriedad, pero sí de pronto como una oportunidad para el que le interesa, digamos, incorporar esos elementos dentro de su formación. La cantidad de elementos, digamos, que aportan, como les comentaba, la presión, y bueno, y además de todo, homogeneizar o estandarizar lo que es la preanalítica, líquido cefalorraquídeo, nos resulta de un interés fundamental. Dentro de esta charla que nos había quedado aparte pendiente en el curso, y por eso me parecía interesante traerlo, porque además a veces no por haberlo hecho en algún momento resulta menos importante tenerlo presente y actualizarlo. También quería que trajera los casos de COVID. Este laboratorio del doctor Seni analiza 1.500 líquidos cefalorraquídeos por día, para que ustedes se hagan una idea. Y es una extraordinaria oportunidad, digo, para justamente recabar experiencia, ¿no? En un ambiente, digamos, cercano, parecido y con gente que realmente nos resulta una referencia para nuestro ambiente. La idea que tenía el doctor Seni era, además de presentar los casos de COVID-19 y los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, poder interactuar a la hora de las preguntas, y hoy estaba con una complicación y no podía integrarse, digamos, en el feedback, en el ida y vuelta de las preguntas. Quiere decir que, digo, de alguna manera me dejó encomendada que todas las preguntas, los comentarios y las consultas que tenga el auditorio, digo, trasladárselas para que él pueda evacuar las dudas, surgiera alguna consulta, ¿no? Justamente, teniendo en cuenta que todos estos trabajos que presentó y la evidencia es muy reciente y que está trabajando con casos actuales, ¿no? De esto de COVID, donde encuentra, por ejemplo, diferencia con las encefalitis, ¿no? Determinados hallazgos, donde encuentra un valor de PCR del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Una experiencia que a nosotros nos resulta sumamente interesante teniendo en cuenta la baja prevalencia que estamos teniendo por ahora. Pero bueno, así que quiero abrir un poco un panel de comentarios o dudas o consultas, porque Carlos, como ustedes saben bien, es un amigo de la casa y va a estar recibiendo obviamente todas las inquietudes que tenga este auditorio y queda a nuestra disposición como si estuviera en vivo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, decir algo con respecto a esto? Si no, igual de todas formas, como nos vamos a seguir viendo y vamos a tener una continuidad, cualquier cosa después lo vamos a seguir adelantando y seguramente nos vamos a seguir nutriendo con la experiencia del doctor Carlos Seni. En este momento nosotros tenemos las fronteras cerradas, ¿no? Sobre todo ellos. Pero sí quiero dejar acá una propuesta, digamos, que hemos hecho ya desde el departamento, y es justamente la capacidad para ir a hacer una formación en este laboratorio CENELICOR en San Pablo, que es un lugar que aparte de todo nos resulta, como les digo, geográficamente cercano, una vez que se puedan abrir las fronteras, porque la verdad es que la diversidad de aplicaciones diagnósticas que tiene, equipamiento, interpretación de los resultados y lo que es el propio expertise y el volumen de muestras hace que sea un lugar de sumo interés y casi una extensión para el departamento clínico, ¿no? Para que podamos tener esa oportunidad de formarnos también y de incorporar experiencia junto a él. Si no tenemos ahora ninguna duda, ninguna consulta ni nada, hacemos el receso del mediodía, ¿sí? Ahora igual empieza a 12:15 la actividad correspondiente a los simposios y ahora vamos a tener el simposio Tresul, por allá veo gente de Tresul, ¿no? Con una actividad bien interesante también, que es la de Firma Rate, ¿sí? Ya hago un poco para que comentarles, así no se van, y seguimos entonces en un rato con la actividad del simposio del mediodía, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Chao.